Bom dia! E o que é que temos para hoje? Ontem eu falei um pouco sobre meu pai, né? A potência que era meu pai. E hoje o assunto família continua no ar. Eu acordei e tinha algumas mensagens no meu WhatsApp e uma delas era uma foto. Uma foto que foi tirada 7 dias depois do meu primeiro filho ter nascido, há 11 anos atrás. E aí eu me conectei com esse tema, filhos. Filhos, para que tê-los? Como sabê-los se não tê-los? What? Como sabê-los se não tê-los? Como assim? Eu preciso ter um filho para saber o que é filho? Não, pessoas, vamos nos libertar dessas historinhas que ficam contando pra gente, né? Filhos. Você não precisa saber o que é filho tendo um filho. Basta você estar conectada a esse universo das crianças, o universo infantil. E eu tenho percebido com muito mais frequência hoje pessoas, eu tenho amigas, amigos, que escolheram que não vão ter filhos. E isso não significa que eles não querem ter contato com esse universo, significa somente que eles não querem trazer mais seres para este mundo. E sim, podem estar convivendo com crianças, com os filhos dos amigos, pessoas que se casam com pessoas que já têm filhos e não querem mais crianças, que podem ser pai e mãe dos filhos do companheiro, da companheira. A experiência de estar com as crianças, da maternidade e paternidade, a gente não tem a obrigatoriedade de ter que gerar, gestar para educar. Todos nós somos educadores. Todos nós podemos acompanhar as crianças no seu processo de chegada aqui nesse plano e dar suporte para essas crianças. Não existe a obrigatoriedade de gerar. Isso é uma invenção. E como seria se a gente realmente percebesse que isso é uma escolha e que ela é permitida? E conversar internamente, aí é verdade. Eu quero trazer um ser ao mundo, um ser que seja biologicamente atrelado a mim. Ou eu quero estar próximo a crianças e participar do seu universo, participar do seu cotidiano, ser contribuição para as crianças, sem a necessidade de gerar. Uau, que libertador isso! Libertador! Eu tive meu primeiro filho aos 35 anos de idade. Hoje eu tô com 47. Eu tive o segundo filho com quase 40 anos. Faltava alguns meses para eu fazer 40 anos, meu segundo filho nasceu. E antes disso, eu não tinha a menor disposição para ser mãe. Eu estava ótima em ser tia dos meus sobrinhos, em trabalhar com crianças. Eu estava completamente alimentada disso. E um belo dia tocou um sino na minha cabeça e o sino não parava de tocar. E aí eu percebi, uau, o que é isso? O que é isso que está pedindo para eu acessar que eu ainda não tinha considerado como possibilidade? E era a maternidade. E fui convidada pelos meus filhos em algum momento aí. Eles me convidaram, me escolheram como mãe deles. Eles estavam prontos para vir e me escolheram. Escolheram o pai deles também. E nós dois aceitamos essa missão, essa jornada junto com eles. E as crianças vêm e elas vêm sem nenhum... elas vêm sem bula, né? As crianças chegam nesse mundo, chegam nas nossas mãos sem nenhuma indicação. O que eu faço com este ser? Gente do céu, vamos combinar? Quem aqui passou pela experiência? O que implica ser pai e mãe? Vamos falar sobre isso? Né? Porque tem uma história bem romântica sobre ser pai e mãe. Ai, um bebê tão lindo, né? Um bebê que chora, um bebê que acaba com seus peitos no começo, né? Você fica com os peitos que...
Uau, tem uma história aí que ninguém fala pra gente. Ai, que lindo ter um bebê, o quarto do bebê. Gente, o quarto do bebê, o meu primeiro filho, foi pro quarto dele depois de 1 ano de vida. E eu descabelando, preocupada com a cadeira de amamentação. Que cadeira de amamentação? Eu amamentava no ônibus, em qualquer lugar. Percebe como a gente vai comprando histórias a respeito de como as coisas devem ser e que na prática não tem nada a ver com isso? Quantas vezes eu quis devolver as criaturas para a fábrica? Porque era insuportável estar com os meus filhos. E eu estava exausta e eu não tinha rede de apoio. E eu fiquei doente. Sim, eu quis devolver meus filhos para a fábrica. Onde que para essa brincadeira? Cadê a cláusula de rescisão de contrato disso aqui? Porque ninguém me falou o que era ter filhos. E aí eu fui descobrindo que tudo aquilo que as pessoas falavam não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. E eu estava querendo me encaixar naquele padrão social que era ter filhos. E não era eu. Foi quando eu percebi que para que eu pudesse ser uma boa mãe para os meus filhos, e boa aqui bem entre aspas, eu tinha que ser verdadeira comigo. Eu tinha que pegar tudo aquilo que as pessoas falavam sobre o que eu tinha que fazer e tinha que descobrir o meu jeito de ser a mãe dos meus filhos. Diante da realidade em que eu vivia, diante dos recursos que eu disponia, diante da pessoa que eu sou. E tá cheio de opinólogos a respeito de maternidade, né? De parto e tudo mais. Qual é o seu jeito? Um casal recém-casado, a gente escuta, né? E aí, quantos filhos vocês estão pensando em ter? Como se fosse uma obrigação, casou tem que ter filho. Aí você tem um filho, ai, quando vem o segundinho? Para tudo! Não tem nada disso, gente. Perceba onde mora esse convite dentro de vocês. Aonde você está comprando o tem que não tem nada a ver com a sua realidade. Conheço casais que estão juntos há 20 anos e não têm filhos e vivem muito bem, obrigada. Conheço casais que juntaram filhos e aumentaram a família e vivem muito bem, obrigada. Quando me separei dos pais dos meus filhos, uou! Bate os pregos aqui, né? Quanta coisa eu ouvi do errado de mim. Por que você fez isso? Eu cheguei a escutar que depois que eu me separei, por que você foi ter filhos se era para fazer isso? Uau! Enfim, vamos baixar as barreiras para todos esses julgamentos e considerações e perceber que essa história de maternidade, paternidade, ela é um processo individual e há que se respeitar a posição, a forma, a maneira como cada pai e mãe escolhe criar os seus filhos. Quando eu percebi que eu estava sendo uma mentira de mãe, a minha relação com os meus filhos se transformou completamente. Completamente. Meus filhos são um presente na minha vida. Aprendo muito com essas criaturas. Eles me chamam de Rê. Meus filhos não chamam de mamãe. Às vezes chamam de mamãe, mas é raro. Eles me chamam de Rê. Ô Rê! E as pessoas olham, o que é isso? Você é mãe deles? Eu falei, sou mãe deles. E um dia uma pessoa chegou a perguntar para um dos meus filhos, por que você chama ela de Rê? Por que você chama ela de Renata? Por que você não chama ela de mamãe? Ah, meu filho simplesmente vira e diz, porque é o nome dela. Olha que coisa mais linda. Os meus filhos me enxergam como um ser, não como a mamãe somente. Sim, tem momentos que eu sou mamãe, mas eu não sou só isso.
E eu acho muito libertador essa relação com eles, deles me enxergarem como pessoa. E isso aconteceu a partir do momento que eu passei a me enxergar como um indivíduo, desvinculada da maternidade. Existe um conceito enorme a respeito de maternidade, todos os têm que, para que seja uma boa mãe, uma mãe suficientemente boa. Tem até teoria a respeito desse termo, suficientemente boa. E eu percebi que o grande segredo, no meu ponto de vista, e que funciona no meu mundo, é quanto mais verdadeira eu sou com os meus filhos, mais próxima deles eu estou. As crianças, e principalmente quando eles são bebezinhos, que ainda não aprenderam as palavras, eles captam tudo o que passa com a gente. Os bebês captam, eles têm uma antena, eles têm um radar, uma conexão tão profunda que tudo aquilo que nós sentimos, eles percebem. Eles não precisam falar. Então, quando eu me dei conta, de que a minha verdade precisava ser apresentada aos meus filhos para que nós tivéssemos uma boa relação, o meu mundo mudou completamente. E hoje eu sou a melhor mãe que eu posso ser para os meus filhos, do jeito que eu sou, com todas as minhas especificidades, particularidades. E vejo essas crianças em total permissão de serem quem eles são e não quem eu gostaria que eles fossem. Isso faz com que eles sejam mais relaxados, com que eles encontrem a força dentro deles para simplesmente serem quem eles são. E todas as vezes que caia em mim, a expectativa de que eles sejam alguma coisa, eu já destruo essas barreiras para que eles não captem a minha vontade e para que eles se mantenham, para que eles permaneçam conectados com a vontade deles, com a missão deles, com aquilo que eles vieram entregar aqui no mundo e não com a expectativa da mãe, do pai ou de quem quer que seja. Como seria nós olharmos para as crianças como seres completos, simplesmente em corpos pequenos, por enquanto, mas são completos. E não precisar educá-los, simplesmente dar permissão para que eles sejam e para que explorem o mundo à vontade. E qual o nosso papel nisso tudo? Proporcionar essa possibilidade aos filhos. Filhos, sejam o quê? Sejam o que vocês quiserem. Então, esse é o convite de hoje. Eu vou em novembro agora participar de um curso chamado Pais Conscientes, Filhos Conscientes. E trazer um pouco mais desse repertório em cursos presenciais e online. Está chegando novidade por aí. Logo menos estarei oferecendo cursos online para as pessoas que não estão próximas, para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos e começar a perceber outras possibilidades ligadas a esse tema, parentalidade. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, curte e vou deixar na descrição todos os meus contatos para que a gente possa se encontrar pessoalmente num curso, num atendimento. E nos vemos em breve. Um bom dia para vocês.